Fidelidade. Olá, Fidelidade, bom dia. Hoje, domingo, e como sempre, buscando alguma coisa para fazer um conteúdo bacana para nós aqui no canal. Hoje, eu estava pensando em alguma coisa sobre o pensamento, como sempre, e tive um insight aqui interessante. Tem um texto bíblico que diz assim, Lucas 11, versículo 24. Diz assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Vamos fazer um entendimento diferenciado aqui agora. A gente aprende no templo religioso que esse espírito imundo é o pecado que talvez eles declaram um tipo de pecado que você comete e que esse espírito ele vai trazer outros espíritos que vai aumentar o seu pecado. Então é uma forma muito literal de ver a coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar comigo aqui. No lugar de você ler demônio, vamos imaginar frequência. O que é uma frequência? Imagina que quando você está sintonizando uma estação de rádio, você está buscando numa frequência. E quando você sintoniza numa rádio sertaneja, você está naquela frequência. Você coloca numa rádio popular, você coloca numa rádio de esporte. Você tem essas 3 frequências. Então vamos dizer que os nossos pensamentos, eles são algo que define nossa frequência. Se a nossa frequência está alta, nós estamos emitindo uma frequência de alegria, de paz, de tranquilidade, de harmonia. Mas se a nossa frequência está baixa, nós estamos emitindo uma frequência do demônio, perigo. Então vamos diminuir mais isso ainda. Não sei se você já percebeu que quando você tem um pensamento de baixa frequência, pensamento de falta, de impossibilidade, de não consigo, de não vai dar certo, você começa a imaginar seu dia. Não vou conseguir fazer isso. Não vou dar conta de fazer aquilo. Ou isso não vai dar certo. E você começa com esse tipo de pensamento. Você emana uma frequência. Imagina, você sabe o que é um spin? Uma espiral. Ele sai pegando todo que está naquela espiral, naquela frequência que está à sua volta e vai lá e volta para você. E quando ele volta, os seus pensamentos se tornam piores do que antes. Você já está se sentindo cansado, já está se sentindo impotente, já está se sentindo entristecido, se sentindo da pior forma possível. Porque o seu pensamento, ele buscou outros pensamentos que estão naquela mesma frequência. E que podemos fazer para mudar isso? Aí é que está o X da questão, né? Vamos lá. Eu quero ler uma pequena coisa aqui que fala sobre isso. Você quer ficar ciente de seus pensamentos? Escolhê-los com cuidado e também se divertir com isso? Porque você é a obra-prima de sua própria vida. Você é o Michelangelo de sua própria vida. O Davi que você esculpe é você mesmo. Uma forma de dominar a mente é aprender a acalmá-la, sem exceção.
Os grandes mestres da nova era praticam a meditação diariamente. Só quando você descobrir que existe um segredo na meditação, é que você vai se dar conta de como essa meditação pode ser poderosa e vai contribuir para que você possa estar frequentemente numa frequência alta ou um pouquinho mais elevada. Então, a meditação pode ser poderosa. Ela acalma a mente, ajuda a controlar os pensamentos e revitaliza o corpo. A grande notícia é: você não precisa reservar horas para meditar. Para começar, de 3 a 10 minutos por dia. É um tempo muito curto que dá para todos nós fazermos, né? Imagina quanto tempo a gente gasta olhando os reels do Instagram, ou vendo notícias que às vezes não vai nem melhorar a nossa autoestima, mas a gente está lá vendo. Então, se você começar de 3 a 10 minutos por dia, esses 3 e 10 minutos podem lhe dar um poder incrível de controlar os seus pensamentos. A fim de ficar ciente de seus pensamentos, você também pode estabelecer o objetivo. Diga constantemente: eu sou o Senhor dos meus pensamentos. Diga isso com frequência. Medite sobre isso. E quando você se ativer a esse objetivo, pela lei da atração deverá transformar-se nisso. Você realmente vai ser o senhor dos seus pensamentos. Ou seja, você vai controlar o que você pensa, você vai conseguir dominar os pensamentos ruins de baixa frequência e vai conseguir estar elevando esses pensamentos para uma frequência mais alta. Você agora está recebendo o conhecimento que o capacitará a criar a versão mais magnífica de você. A possibilidade dessa versão de você já existe na frequência da versão mais magnífica de você. Decida o que você quer ser, fazer e ter. Pense sobre isto, emita a frequência e sua visão se tornará a sua vida. Não é tão difícil de mudar a experiência de vida que a gente tem, né? Basta apenas nos libertarmos daquilo que nos aprisiona, que nos impede de alcançarmos esses momentos para podermos silenciar nossa mente e obter um momento de introspecção dentro de nós para buscarmos conhecer a nós mesmos e dominarmos as nossas intuições, né? Os nossos repentes, vamos dizer assim, para transformar a nossa vida. Ok, quero agradecer aos 10 novos inscritos e quando você faz a sua inscrição, eu não sei aonde, mas tem um lugar lá onde você estabelece se a sua inscrição é particular ou é pública. Quando você deixa particular, só aparece um número para mim. Mas quando você coloca público, aparece o seu nome. Então, esses 10 novos inscritos, eu não tenho o nome de nenhum deles. Mas eu agradeço a vocês por terem se inscrito. E com certeza, os novos inscritos podem mudar isso lá na inscrição, porque eu quero agradecer dizendo o seu nome aqui e fazer uma coisa mais pessoal, né? Então, obrigado aos 10 novos inscritos e que vocês possam fazer com que as suas inscrições sejam públicas, para aparecer o nome para mim, ok? Muito obrigado e vamos à terceira leitura do Evangelho Apócrifo de Tomé. Vamos
expulsar o demônio que tem feito muita coisa ruim na nossa vida, né? Nosso pensamento. Ok, se você controlar o seu pensamento, você se tornará uma pessoa melhor. Você se tornará uma pessoa de sucesso. Acredite nisso. Hoje é melhor do que ontem. E amanhã será melhor do que hoje. Acredite nisso. Acredite nisso a cada dia, a cada manhã. Cadê mais um? Cadê? Perdi aqui onde estava. Mas é isso aí. Obrigado, vamos à leitura. Se inscreva, não se esqueça, se inscreva. Deixe seu like. Se possível, faça um comentário do que você tem aprendido. Dê um feedback. Isso é bom para nós. E vamos fazer o canal alcançar outras pessoas com a participação de vocês. Obrigado. Evangelho Apócrifo segundo Tomé, o Dídimo, parte 3. 57. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante ao homem que tem boa semente. Seu inimigo veio durante a noite e semeou o joio por cima da boa semente. O homem não deixou que arrancasse o joio, dizendo: temo que acabeis arrancando o joio e também o trigo junto com ele. No dia da colheita, as ervas daninhas estarão bem visíveis e serão então arrancadas e queimadas. 58. Jesus disse: bem-aventurado o homem que sofreu e encontrou a vida. 59. Jesus disse: prestai atenção àquele que vive enquanto estais vivo, para que, ao morrerdes, não fiqueis procurando vê-lo sem conseguir. 60. Eles viram um samaritano carregando um cordeiro a caminho da Judéia. Ele disse a seus discípulos: por que o homem está carregando o cordeiro? Eles disseram-lhe: para matá-lo e comê-lo. Ele disse-lhes: enquanto o cordeiro estiver vivo, ele não o comerá, mas somente depois que o tiver matado é que o cordeiro se tornar que o cordeiro se tornar um cadáver. Eles disseram-lhe: ele não poderia fazê-lo de outro modo. Ele disse-lhes: vós também buscai um lugar para vós no repouso, a fim de que não vos torneis um cadáver e sejais devorados. 61. Jesus disse: dois repousarão sobre um leito, um morrerá, o outro viverá. Salomé disse: quem és tu, homem, que te acomodaste em meu divã e comeste à minha mesa? Jesus disse-lhe: eu sou aquele que existe a partir do indivisível. Recebi algumas das coisas de meu Pai. Eu sou seu discípulo. Por isso, digo que, se for destruído, ele estará pleno de luz, mas se ele estiver dividido, estará pleno de trevas. 62. Jesus disse: eu digo meus mistérios aos que são dignos de meus mistérios, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. 63. Jesus disse: havia um rico que tinha muito dinheiro. Ele disse: empregarei meu dinheiro para semear, colher, plantar e encher meu celeiro com o fruto da colheita, para que não me venha a faltar nada. Essas eram suas intenções, mas naquela mesma noite ele morreu. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. 64. Jesus disse: um homem tinha convidados, e quando a ceia estava pronta, mandou seu servo chamar os convidados. O servo foi ao primeiro e disse-lhe: meu mestre te convida. O outro respondeu: tenho dinheiro aplicado com alguns comerciantes. Eles virão me procurar esta noite para que eu lhes dê minhas instruções. Apresento minhas desculpas por não ir à ceia. O servo foi até outro e disse: meu senhor está te convidando. Esse disse-lhe:
Acabo de comprar uma casa e precisam de mim hoje. Não terei tempo. O servo foi a outro e disse-lhe: Meu senhor está te convidando. Este disse-lhe: Um amigo vai se casar e coube-me preparar o banquete. Não poderei ir à ceia. Peço-lhe ser desculpado. O servo foi a outro ainda e disse-lhe: Meu senhor está te convidando. Este disse-lhe: Acabo de comprar uma fazenda e estou saindo para buscar o rendimento. Não poderei ir, por isso me desculpo. O servo retornou e disse a seu senhor: Os que convidaste para a ceia mandam-me pedir desculpas. O senhor disse ao seu servo: Vá lá fora pelos caminhos e traze os que encontrares para que possam cear. Os homens de negócios e mercadores não entrarão no recinto de meu pai. 65. Ele disse: Um homem de bem tinha uma vinha. Ele a alugou a camponeses para que cuidassem dela e pagasse-lhe com uma parte da produção. Ele enviou seu servo para os arrendatários para que os arrendatários entregassem-lhe o fruto da vinha. Eles pegaram seu servo e o espancaram, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou ao seu senhor o ocorrido. O senhor disse: Talvez não o tenham reconhecido. Ele enviou outro servo. Os camponeses também o espancaram. Então o proprietário enviou seu filho e disse: Talvez eles tenham respeito por meu filho. Como os camponeses sabiam que aquele era o herdeiro da vinha, pegaram-no e mataram-no. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 66. Jesus disse: Mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra angular. 67. Jesus disse: Se alguém que conhece o todo ainda sente uma deficiência pessoal, ele é completamente deficiente. 68. Jesus disse: Bem-aventurados os que são odiados e perseguidos, mas os que vos perseguirem não encontrarão lugar. 69. Jesus disse: Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos em seu interior. São eles que realmente conheceram o Pai. Bem-aventurados os famintos, porque se encherá o ventre de quem tem desejo. 70. Jesus disse: Aquilo que tendes vos salvará se o manifestardes. Aquilo que não tendes em vosso interior vos matará, se não o tiverdes dentro de vós. 71. Disse Jesus: Destruirei esta casa e ninguém será capaz de reconstruí-la. 72. Um homem disse-lhe: Dize a meus irmãos para que partilhem os bens de meu pai comigo. E ele lhe disse: Ó homem, quem me instituiu partilhador? E voltando-se para seus discípulos, disse-lhe: Eu não sou um partilhador, sou? 73. Jesus disse: A colheita é grande, mas os operários são poucos. Portanto, implorai ao Senhor para que envie operários para a colheita. 74. Ele disse: Ó Senhor, há muitas pessoas ao redor do bebedouro, mas não há nada na cisterna. 75. Jesus disse: Muitos estão aguardando à porta, mas são os solitários que entrarão na câmara nupcial. 76. O reino do Pai é semelhante ao comerciante que tinha uma consignação de mercadorias e nelas descobriu uma pérola. Esse comerciante era astuto. Ele vendeu as mercadorias e adquiriu a pérola maravilhosa para si. Vós também deveis buscar esse tesouro indestrutível e duradouro, que nenhuma traça pode devorar, nem o verme destruir. 77. Jesus disse: Eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo. De mim surgiu o todo, e de mim o todo se estendeu. Rachai um pedaço de madeira, e eu estou lá.
Levantai a pedra e me encontrareis lá. 78. Disse Jesus: Por que viestes ao deserto? Para ver um caniço agitado pelo vento? E para ver um homem vestido com roupas finas como vosso rei e vossos homens importantes? Esses usam roupas finas, mas são incapazes de discernir a verdade. 79. Uma mulher na multidão disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te portou e os seios que te nutriram. Ele disse-lhe: Bem-aventurados os que ouviram a palavra do Pai e que realmente aguardaram, pois virão dias em que direis: Bem-aventurado o ventre que não concebeu e os seios que não amamentaram. 80. Jesus disse: Aquele que reconheceu o mundo encontrou o corpo, mas aquele que encontrou o corpo é superior ao mundo. 81. Quem enriqueceu, torne-se rei, mas quem tem poder que possa renunciar a ele? 82. Jesus disse: Aquele que está perto de mim está perto do fogo, e aquele que está longe de mim está longe do reino. 83. Jesus disse: As imagens manifestam-se ao homem, mas a luz que está nelas permanece oculta na imagem da luz do Pai. Ele tornar-se-á manifesto, mas sua imagem permanecerá velada por sua luz. 84. Jesus disse: Quando vedes nossa semelhança, vós vos rejubilais. Mas quando virdes nossas imagens que surgiram antes de vós e que não morrem nem se manifestam, quanto que tereis de suportar? E aqui terminamos a terceira parte do Evangelho de Tomé o Dídimo. Obrigado por virem até aqui e não se esqueçam, se inscrevam, participem deixando seu like, façam um comentário sobre o trabalho que estamos fazendo e vamos seguir em frente. Obrigado.